Alô, caminhoneiros! Boa noite, gente. Meu nome é Thaís dos Santos Vargas da Guerra. E desculpa a demora em fazer essa apresentação, mas o que eu tenho para dizer é que antes tarde do que muito mais tarde, né? Sou uma mulher cis, negra, periférica, sou psicóloga, sou bombeira militar. Lésbica? Será que eu sou lésbica, gente? Lésbica? Eu sou lésbica. Acho que... Aí tá uma interrogação. Talvez eu me entenda melhor como bissexual. Eu sou casada, né? Sou casada com a Mônica. Nós completaremos 7 anos, né? Somos casadas no civil, mas nós temos uma relação não monogâmica, em termos, né? Porque atualmente a gente não está se relacionando com mais ninguém além de nós mesmas, né? Mas assim, nós temos essa possibilidade. Nosso relacionamento, ele tem essa abertura, né? A gente tem essa possibilidade de considerar o desejo uma da outra frente ao desejo de querer se relacionar com outra pessoa, de conhecer outra pessoa, né? Mas assim, eu tenho a impressão de que há um tempo atrás era mais fácil me apresentar, porque eu tinha todas essas características como vitórias pessoais, né? Ser bombeira, ter sido a primeira mulher do GBS, ou ter sido a primeira mulher motorista do carro de bombeiros em Porto Alegre, né? E sendo eu uma mulher negra, nossa, isso era algo que eu mergulhava assim numa questão de quão representativo isso é, sabe? Olha só, eu vou ter que atender o telefone, só um momento. Bom, eu tô de serviço hoje, né? Então era linha de emergência, mas por enquanto nenhuma saída, né? Difícil falar todas essas coisas, gente. Difícil porque isso são pedaços de mim. E eu sou isso tudo também, né? Quando eu falo sobre cada uma dessas características, é algo que me compõe. Eu não sei se hoje eu acho que minha vida seja tão interessante a ponto de conseguir falar a respeito, assim. Eu não sei exatamente o que é que torna a minha vida interessante. Ser mulher dentro da estrutura militar é um desafio por si só, né? Por todo o machismo que se experimenta dentro da caserna. Para além, muitas violências sempre foram naturalizadas a ponto de assédio moral, assédio sexual propriamente dito, né? Dentro desse espaço, e de uma forma que é tão naturalizada que sempre incorre a vítima a responsabilidade, né? De que
ou não se dá o respeito porque quis, porque sempre através dessa perspectiva masculina do que quer uma mulher, né? Daquilo que eles entendem, o que é próprio de uma mulher ou não. E muitas vezes, né, ter a nossa percepção tanto deslegitimada, desqualificada ou apenas resumida em louca, né? Acho que isso foi algo que incidiu bastante para eu me afastar de mim mesma e dos meus próprios sentimentos, porque nunca o que eu estava sentindo era coerente com o que os homens percebiam de mim. Eu sou psicóloga e este ano vou completar 2 anos de formada. E bombeira, no dia 27 de junho, eu vou completar 15 anos já de profissão. Então, assim, essa combinação das duas profissões é um desafio muito grande, porque de um lado é uma experiência militar dentro da caserna, num ambiente predominantemente masculino, né, com bastante machismo, hierarquia e disciplina, e do outro lado tem toda essa questão de poder mergulhar dentro de si, dos próprios sentimentos, poder entender o que é subjetividade, muito além de entender o que é subjetividade, né, mas poder sentir, se apropriar de um sentir. Militares, né, nós temos toda uma formalidade de que marchamos, né, no mesmo ritmo, a nossa farda ela tem que ser igual, nós temos que representar uma instituição. A gente só representa o Estado, a lei, né? E daí, de uma outra ordem, né, algo que me encantava desde a minha infância, esse desejo de conhecer o outro, de conhecer as pessoas, de olhar para mim, saber quem eu sou, da onde eu vim, onde é que eu vou, sabe? É um desafio muito grande conciliar ambas as profissões, porque elas são opostos, mas isso socialmente falando, né, dentro da questão da função social, porque a psicologia, ela seria uma excelente ferramenta dentro dos quartéis, mas quando a gente não tem a possibilidade de ser sujeito, ou sujeito de si mesmo, ter uma identidade, isso ceifa qualquer possibilidade de se entender subjetivamente, sabe? De poder sentir, de poder ter autonomia no pensamento, de ter uma percepção crítica, de gostar, de deixar de gostar, porque uma das coisas que a profissão militar requer é que a gente tenha uma conduta ilibada. E se a gente for pensar na palavra, né, dentro do radical dela, sobre libido, o ilibado significa que é sem libido. Então, assim, é esse sujeito que trabalha dentro do quartel. Dentro do quartel, não importa a subjetividade na hora de cumprir uma ordem, de ter que exercer a função. E a psicologia não, totalmente diferente. Ela vai dizer que aquele militar, exercendo uma função em determinado contexto, ele vai agir de acordo com a sua construção pessoal. O militarismo ele sempre esteve presente na minha família. Então, quando eu penso em sentido, né, sentido para a vida,
ela está muito mais associada a essa questão de servir, de ter essa conduta ilibada, esse indivíduo sem desejo a serviço do outro, a serviço da sociedade. Então, assim, que não tem uma pele e que não sente, tem uma farda e que enverga. Do tipo, são palavras que são utilizadas comumente dentro da caserna com o intuito de elevar a moral, mas a moral muitas vezes ela está muito distante. Quando eu vestia aquela farda laranja, era como se nada mais importasse, porque eu era a Thaís do GBS, do Grupamento de Busca e Salvamento, ou como eram conhecidos, né, Grupamento dos Homens Sem Medo. Nossa, pensa, né? Eu ter sido a primeira mulher sem medo. Temer foi algo que eu conquistei. É algo assim de um investimento pessoal para eu poder entender que eu posso ter medo. Quando a gente não tem medo, a gente não precisa se cuidar. A gente bota o cuidado sempre à mercê do outro, né? A gente não precisa se ocupar disso. Seja o que Deus quiser. Mas não. Por mais que eu acredite que eu tenho os meus orixás, que eles me protegem e que eu nunca tô sozinha, eu também sei que eu tenho que fazer por merecer, por todo o cuidado. Eu não quero definir, não quero... não me pretendo falar só para um perfil de pessoa, mas assim, eu acho que se tu estiver me ouvindo, quem estiver me ouvindo, ocupar algum lugar de exclusão social por questões de preconceitos e discriminações e dogmas sociais, né, ideologias, acho que aqueles que simpatizam com a questão da exclusão em detrimento do preconceito, né, das normas, das convenções sociais, talvez entendam o que eu estou tentando expressar, até porque é uma tentativa, né? Eu não estou me fazendo entender. E assim, agora minha colega está chegando aqui e eu estou falando sozinha, né? Mas azar.